Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, até que enfim o Corinthians deixou a Fiel dormir em paz, uma noite tranquila e acordar bem. Pessoal, foi no finalzinho, foi no sofrimento, foi no estilo corintiano, 3-2 em cima do Vitória, com um golaço do Garro, e o Giovani, que merece oportunidade, fez no finalzinho. Pessoal, o Corinthians não podia fazer a proeza que no dia 4 de julho, o dia que o Corinthians ofuscou a independência americana. Para quem não sabe, o dia 4 de julho é o dia mais importante nos Estados Unidos, é o feriado mais importante. E o Corinthians foi lá, nesse 4 de julho, ganhou a Libertadores e ofuscou o feriado nacional dos Estados Unidos. Pessoal, Corinthians ontem não podia perder, pô. Então, foi no jeito corintiano, 3-2. E com essa vitória, conseguimos respirar um pouco. Agora é o que? Buscar um técnico. Talvez hoje saia o nome desse novo técnico do Corinthians. Quem será? Sampaoli, que ganha força, ou Ramon Dias? Não sabemos ainda. Fica até o final do like. Fica até o final do like, não. Você vai deixar o like. Fica até o final do vídeo e vamos ver aqui como foi essa vitória do Corinthians ontem. Fortalece aí e vai, Corinthians! Terminou na Neoquímica Arena, Corinthians 3, Vitória 2. É a segunda vitória do Timão no Campeonato Brasileiro, pessoal. Aí vão falar, mano, você tá comemorando uma vitória contra um time fraco? Tô porque o Corinthians esse ano, infelizmente, é um catado, velho. O Corinthians tá uma zona. Porém, hoje a noite não é de crítica, hoje a noite é de elogio. Hoje é noite para comemorar, cara. Não lembro nem quando foi a última vitória do Corinthians. Foi naquela sequência que teve na Copa Sul-Americana. Mas enfim, faz muito tempo. Então hoje, pessoal, diante do cenário que a gente vive, é um resultado fantástico sim. E principalmente por ter quase dado bobeira no final do jogo. O Corinthians estava com o resultado praticamente já na mão. O Corinthians administrou bem ali no segundo tempo. O time cansou, começaram a entrar os garotos. E aí, cara, te falar, ô Léo Maná, não dá pra dar um mole que você deu, irmão. Que pênalti besta que você fez, hein? Vitória foi lá, acabou empatando nos 40 do segundo tempo, mas mesmo assim, cara, ó, parabéns pra atitude aí do time dentro de campo. Não foi um time cagão, não foi um time que se entregou. Continuou indo pra cima e buscou o 3-2. Gol do Giovani no finalzinho, coroando essa vitória nessa noite na Neoquímica Arena. Então, pessoal, na boa, mano, repito aqui, tem críticas, a semana não foi fácil, o Corinthians acaba recebendo notícias ruins em cima de notícias ruins, mas hoje à noite, meu irmão, não tem ideia. Hoje à noite, ó, é pra torcida do Corinthians bater palma e dormir tranquilo, mano. Vamos tirar essa zica, Corinthians, vamos tirar essa zica porque agora vai, mano. Agora eu tenho certeza que vai desembestar. Diretoria do Corinthians, tem que acertar logo um treinador para ele começar a dar um padrão para esse time, mano. Porque não dá para ficar fazendo continha para chegar nos 45 pontos. O Corinthians tem que voltar a brigar por títulos nas competições que ele disputa. É isso que a torcida do Corinthians espera e é isso que tem que acontecer. Então vamos para dentro, galera. Corintiano não abandona não, ó. Eu nunca vou te abandonar. E vocês que estão aí do lado, você que torceu contra, chupa, porque corintiano é isso mesmo. É no sofrimento, é na garra, é no amor, mas o Corinthians não vai cair não, parceiro. Aqui é nós, ó. Vai, Corinthians! Era na Neoquímica Arena, Corinthians 3, no sufoco, na garra, no garro e no Giovani no final, né? Com o Giovani no final. 49 minutos, o Corinthians venceu por 3-2. E o gol salvador foi do garoto Giovani, né, que entrou na segunda etapa, entrou no lugar do Yuri Alberto e fez o gol que garantiu os 3 pontos ao Corinthians. O Corinthians que só conquistou uma vitória no Campeonato Brasileiro até então, né, contra o Fluminense, que é o lanterna da competição, e agora venceu o Vitória da Bahia, chegando agora aos 12 pontos. Não é suficiente ainda para o Corinthians sair da zona de rebaixamento, porque o Vitória, que é o 16º colocado, tem 12 pontos também, mas tem uma vitória a mais, né? O Corinthians chegou à segunda vitória, né? Portanto, né? Então são 2 vitórias apenas do Corinthians contra 3 do Vitória. Uma rodada que acabou sendo interessante para o Corinthians, porque o Palmeiras buscou um empate lá 2-2 e quem diria, o rival acabou ajudando o Corinthians, porque o Grêmio está nessa briga aí para fugir da zona de degola. E o Palmeiras chegou ao 2-2 lá em Caxias do Sul. Estava perdendo por 2-0
E esse empate acabou ajudando, né? De certa forma, ajudou, né? Mesmo o Corinthians. O Fluminense, na estreia do técnico Mano Menezes, também não chegou à vitória, né? Empatou em casa com o Internacional. Então, portanto, essa vitória do Corinthians foi muito importante aí nesse objetivo, né? Primeiro, que é sair da zona de rebaixamento. O Corinthians, que continua sem técnico, continua tentando a contratação de um treinador para o lugar do Antônio Oliveira. O Corinthians, que começou marcando com Garro, né, no chute de fora da área, aí permitiu um empate num erro, né, do sistema defensivo do Corinthians. Mais uma vez, na minha opinião, o lateral esquerdo Hugo falhou e o Alejandro, aquele mesmo Alejandro que jogou no Atlético Mineiro, no Bragantino, não deu certo em lugar nenhum, fez 1-1. Aí depois o Corinthians, ainda no final, né, do primeiro tempo, ainda conseguiu o segundo gol, um golaço do Garro, pegando de primeira, batendo de canhota. O Garro é um jogador muito interessante, né, um jogador que pode ser usado às vezes como segundo volante, mas é um jogador de chegada também à frente, e tem feito gols, né, tem sido importante também nas bolas paradas, enfim, né, tem sido um camisa 10 daqueles que a gente gosta de ver. E pelo menos nesse time do Corinthians, né, tão carente de jogadores, ele acaba se destacando aí, o argentino Garro. No segundo tempo, o Corinthians permitiu o empate, né, que o Vitória chegasse ao empate aos 38 minutos do segundo tempo. Teve um pênalti. O Léo Maná, que entrou porque o Ranieri se machucou e o Corinthians está sem volante, né, acabou entrando o Léo Maná, o Mateuzinho foi para o meio, enfim. O Léo Maná fez um pênalti, né. Olha, é um lance meio duvidoso, né? Porque também deu a impressão que o Janderson puxou o Léo Maná antes. Mas o Léo Maná colocou a mão na bola, né? Então aí foi pênalti, bola na cal, e dessa vez não deu para o Donelli, não. O Donelli pegou o pênalti contra o Cuiabá, do Pita, né? Foi um pênalti salvador ali. Mas agora, né, não teve jeito, o Alejandro bateu com muita categoria, bateu bem, deslocando o goleiro corintiano e fez 2-2. Tudo indicava que o Corinthians empataria o jogo, seria realmente um placar muito ruim para o Corinthians, né? Em casa, diante da torcida que sempre está apoiando, sempre está empurrando o Corinthians, mesmo na má fase, enchendo o estádio, e a torcida até o final empurrando o time, e o Corinthians chegou ao gol com o Giovani, né? Numa bobeira também da defesa do Vitória, né? E o Giovani encheu o pé, a bola ainda desviou no Wagner Leonardo, aquele mesmo zagueiro que já foi do Santos, do Náutico, e entrou o Corinthians garantindo, portanto, os 3 pontos. Muito pouco ainda o Corinthians, né? A exibição do Corinthians. O Corinthians realmente não é um time que traz uma certa segurança ao torcedor, principalmente o sistema defensivo. Parece perseguição, mas na verdade o Hugo realmente não tem condição nenhuma de ser jogador do Corinthians. Na minha opinião, o lateral esquerdo é um jogador muito fraco. E aí eu fico pensando, né? Se ele não gosta do Bidu, se o pessoal não gosta do Bidu, né? O Antônio Oliveira colocava algumas vezes, poucas vezes o Bidu. Por que não tentar, de repente, o Guilherme Biro de lateral esquerdo, né? O Guilherme Biro, que começou a carreira dele, né, nas categorias de base, chegou a jogar, né, nas categorias de base como um lateral esquerdo. E ele nem é aproveitado, né, nesse time do Corinthians. É um negócio engraçado, porque ele jogou em seleções de base e tal, e agora praticamente tá jogado lá, ele fica no banco de reserva, mas nunca entra. Eu não sei, numa dessa poderia ser uma opção e testar o Guilherme Biro e convencer o Guilherme Biro, né? Eu acho que não precisa muito para convencer o cara não tá jogando, e aí ele tem a oportunidade de jogar e ser titular da equipe do Corinthians, de repente na lateral esquerda. Eu arriscaria, né? Tentaria, porque o Hugo é ruim na defesa, é ruim no ataque, então se o Guilherme Biro for pelo menos eficiente, ou no ataque, ou ofensivamente, ou defensivamente, já vai estar na frente do Hugo, na minha opinião. O Corinthians, que agora vai pegar o Cruzeiro fora de casa, parada difícil, o Cruzeiro que tem 100% de aproveitamento lá no Mineirão, em Belo Horizonte. Então o Cruzeiro que vem também de resultados ruins, perdeu para o Flamengo fora de casa e perdeu agora nessa rodada para o Criciúma por 1-0. Então o Cruzeiro busca a reabilitação e o Corinthians aí, um empate lá acaba sendo um grande resultado, até porque a gente falou, né, a Raposa tem 100% de aproveitamento em casa, a Raposa que vai muito mal fora de casa, mas dentro de casa realmente
tem um aproveitamento incrível. Então o Corinthians, com esses 3 pontos de hoje, mais 1 ponto, acaba sendo um resultado até bom para o Corinthians, quem sabe nessa fuga aí contra a zona de degola. O Corinthians que procura técnico e procura reforços. O Corinthians precisa se reforçar urgentemente. A zaga principalmente, espera a volta aí do Félix Torres, que está na seleção equatoriana, que sem dúvida nenhuma já vai ajudar bastante, porque o Félix Torres é melhor hoje do que o Gustavo Henrique, é melhor do que o Kaká, é melhor do que o Caetano, que está no banco de reservas. Então o Félix Torres acaba sendo um jogador que vai ser importante, esse retorno para ele na equipe do Corinthians. O Corinthians procurando um treinador, Ramon Dias, enfim, Fábio Carilli, fica essa procura por um técnico. O Corinthians, que é hoje o 17º colocado, está à frente aí do Atlético Goianiense, do Grêmio e do Fluminense. Lembrando que o Grêmio tem 2 jogos a menos, né? Porque teve a tragédia lá no Rio Grande do Sul e atrasou muito a programação do Grêmio, o calendário do Grêmio, não só do Grêmio, né? Do Internacional, do Juventude também ficou um pouco atrasado, mas o Grêmio tem 2 jogos a menos em relação ao Corinthians. Tem menos pontos, mas tem 2 jogos a menos, né? E se o Grêmio vencer, por exemplo, esses 2 jogos, aí o Grêmio foge, inclusive, da zona de rebaixamento, né? O Vasco venceu, né, na rodada, já tinha vencido na quarta-feira. Esse resultado não foi bom para o Corinthians. O Cuiabá também está ali pertinho, então tem algumas equipes que estão próximas, né? O Juventude perdeu para o Bahia, é uma equipe que vai brigar até o final contra o rebaixamento, então esse resultado também acabou sendo bom, essa derrota do Juventude do Roger Machado para o Bahia do Rogério Ceni. Bahia que está lá em cima na tabela, hein? O Bahia que está brigando aí para ficar entre os líderes. Passou, por exemplo, o São Paulo, que estava no G4. É isso aí. Placar TV com o comentário pós-jogo. Pessoal, o Félix Torres, o zagueiro Félix Torres está voltando, mas ele não é lá essas coisas não, pessoal. Ele é ruim. Se ele é ruim, imagina os que lá estão no Corinthians. Porra, o Corinthians todo jogo toma gol. Todo santo jogo o Corinthians toma gol. As laterais, horrível. Puta, mano, eu critiquei tanto o Fagner, mas não vejo a hora dele voltar logo. Pô, e a falta que o Fábio Santos, mesmo com 50 anos de idade, faz? Fábio Santos, que se aposentou, eu garanto que ele jogaria muito mais do que o Hugo. Pessoal, tá aí, ó. Corinthians ganhou, importante, não saiu da zona de rebaixamento, mas vamos sair. Jogo contra o Cruzeiro é difícil. O Cruzeiro tá invicto lá, tá invicto lá no Mineirão. Mas dá pra gente quebrar esse tabu lá e ganhar. Por que não? Porra, o Cruzeiro não perdeu pro Criciúma. O Cruzeiro não perdeu pra meio mundo de gente. Por que não pode perder pro Corinthians lá dentro? E outra coisa, um empate lá tá de bom tamanho. Empatar fora e ganhar em casa nos livra da zona de rebaixamento. O próximo jogo é contra o Vasco. Depois do Cruzeiro é o Vasco. Contra o Vasco eu não sei onde é, pessoal. Só um minutinho aqui que a gente vai ver. O jogo contra o Vasco é briga direta lá, mano. Briga direta. E o Corinthians precisa vencer o Vasco. Próximo jogo do Corinthians. O Corinthians joga no domingo contra o Cruzeiro. E depois contra o Vasco em São Januário, pessoal. No dia 10. Dia 10 às 19 horas. Esse é o jogo do Corinthians. E você? Teve o teste para cardíaco ontem? Aguentou o coração? Então fortalece com like aí, porque o Coringão venceu. E vamos para cima, porque aqui é Corinthians. E agora, quem vem? Sampaoli ou Ramon Dias? Comente aí e fortalece com like e vai Corinthians.